comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre a situação da equipe, à luz do que foi a derrota para a equipe do Botafogo lá no Engenhão, né, gente? No Engenho de Dentro. Vamos lá, né? Olha, muita gente aí conseguiu, né, absorver tranquilamente essa derrota, né? Outros nem tanto, né? Outros ficaram muito preocupados, muito tensos. Eu vou falar para vocês sobre a minha percepção dos acontecimentos na partida e também o que eu penso sobre o Fortaleza neste momento. Também em relação à disputa de títulos, tá? Há duas equipes que para mim estão à frente das outras. Vou até fazer um vídeo depois falando sobre essa outra equipe também. E uma delas é o Fortaleza, claramente, tá? Tem condição de ganhar o título? Tem. Mas a derrota, gente, vocês não queriam que o Fortaleza fosse até a etapa final do campeonato sem derrota, né? Não tem como, né? Não tem como. Ia ser derrotado. Mas eram 12 partidas. Acontece, né? Mas o fato é, o que a partida entregou pra gente de informação? O que essa partida em que o Lai foi derrotado entregou pra gente de sinais? E além disso, o que a temporada tem entregue para todos nós sobre os sinais, né? Mesmo com essa derrota, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Bora lá, vamos falar sobre isso. Antes, só chamar essa atenção para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é a patrocinadora aqui do canal, mas também uma casa de aposta muito importante para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, né? Eu gosto de apostar, então eu posto pela 1xBet. Não fica perdendo tempo aí, gente. Tem um monte de casa de aposta, sabe, tudo engodo, né? Claro, não é tudo, tem algumas que são tal, mas pra mim não tem nenhum igual ao 1xBet. Gigante, gigante, nessa condição de gigante, que entrega rapidamente seus lucros, que não tem burocracia, que te trata como consumidor, tem igual não. Tem igual não. Tem igual não. Fala o ponto, assim, o ponto. Bom, pra mim é o seguinte, aquela história, quando você ganhar muito dinheiro, você vai receber da mesma maneira de quando você ganhar pouco dinheiro, né? Rapidamente, sem nenhuma burocracia. Isso pra mim é o ponto. Cadastre-se lá. Usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional o Anchijosa quando você se cadastrar, pra você ter direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Beleza? Ok? Tá bom, vamos lá então. Falar sobre esse jogo aí. Bom, já falamos muito sobre esse jogo, já teve muitas lives, né? Também que falaram sobre essa partida. Então, evidentemente que não vou traçar aqui uma análise sobre os lances da partida, né? Mas a personalidade futebolística que o Fortaleza mostrou nessa partida. Se você cair, né, na conversa mole dos comentaristas da Globo, né, do Sport TV, da Globo, enfim, a gente que não acompanha o Fortaleza de perto, é incrível, esse pessoal ainda não acompanha o Fortaleza de perto, não acompanha, tá? Bora lá. Quando foi que você viu chegar em Fortaleza uma equipe da Globo, do Globo Esporte, para fazer uma reportagem especial sobre o Fortaleza? Quando foi que chegou ao Ceará uma equipe do Sport TV, da ESPN, né, do TNT Sport e de muitos outros canais esportivos, né, desses novos também, né, esses que estão aí na internet, que estão no YouTube e tal, Gazeta TV, essas coisas todas. Quando foi que uma equipe de profissionais dessas empresas desembarcou em Fortaleza para fazer uma reportagem seríssima sobre o clube? Isto porque não aconteceu porque eles ainda tratam de longe. E não é porque é distância e tal, porque não tem nada a ver. Eles têm condições, para eles não é tão custoso assim. Tem condição de... Porque se há uma equipe que merece isso hoje, é o Fortaleza. Até acima do Botafogo, na minha opinião. Tá? Pelo que representa esse corte na realidade do futebol brasileiro que o Fortaleza consegue fazer, que acho que o Botafogo faz, é bem menor, né? Até porque o Botafogo já teve equipes poderosíssimas no futebol mundial no passado, né? Quando foi que uma equipe desembarcou? Não desembarcam, eles não dão essa atenção toda. Então você escuta Júnior da Vida, que devia se aposentar, né? Tem tantos ali, eu vou começar a falar, bom, que eu esperava mais do Fortaleza, o time ficou muito recuado, esperando. Meu irmão, vai estudar, né? Vai estudar de verdade, vê os jogos antes de fazer. Você vai para o comentário de uma partida em TV aberta, sabe? Pega os melhores momentos pelo menos, sabe? Ou então vai no canal que acompanha Fortaleza, não precisa ser o meu, né?
pode ser algum ligado, inclusive, ao acompanhamento mais direto do Fortaleza, né? Pede informação pro pessoal, mesmo da mídia mainstream, mais tradicional, lá do Ceará, né? É isso, não. Não, o cara vai com uma imagem sobre... Aí ele sabe que o Fortaleza é ponteiro do campeonato. Ele não sabe por que é o ponteiro do campeonato. Ele sabe que tem um técnico que é muito bom, mas ele não sabe explicar. Ele não sabe, por exemplo, que Fortaleza é um time que se dá muito bem com esse jogo especulativo. Que jogando lá no Engenhão contra o Botafogo, a melhor tática possível era justamente aquela. Não funcionou. Vou ir na entrevista coletiva, ele falou, né, que nós não conseguimos fazer o contra-ataque. É verdade, não fez o contra-ataque como deveria. Ok? Mas aquela era a forma de jogar. Então não tinha nada de errado com a forma de jogar do Fortaleza. Nada. Então quem não entende, cai na lorota desses incompetentes, né? Que ganham muito bem, não trabalham. Não trabalham, são vagabundos. Por que você não trabalha, ganha muito bem, não trabalha é o quê? Né? É vagabundo no sentido negativo. Porque aquilo lá, de repente até você pode até questionar que o cara que pratica a vagabundagem pode não ser uma coisa necessariamente negativa, a depender do contexto cultural, histórico e tal. Mas o cara que ganha um bom dinheiro por mês não faz nada. Não faz obrigação. Ele está enganando, inclusive, o consumidor. Quando ele vai para um comentário de um jogo para falar besteira. E isso acontece sempre com o Fortaleza. E para mim, isso é uma etapa, né? Isso é um traço ainda do preconceito que se pratica em relação a outras regiões do país, tá? No fundo tem isso aí, tá, gente? No fundo, eu sei que tem muita gente no próprio estado que talvez não goste de ouvir isso, mas isso existe, né? Eles ainda estão, ó, Fortaleza está aqui, ó, na garganta deles. Eles não querem, tá? O eixão de nosso Deus não quer o Fortaleza vencedor, não quer o Fortaleza campeão. E o Fortaleza está fazendo eles engolir. Toma, né? Toma o que você quer. Está fazendo isso no campeonato inteiro. Então veja, tinha nada de errado com a forma de jogar. O comentário mais correto do Seu Júnior e de outros comentaristas ali era o seguinte: o Fortaleza está fazendo o seu jogo corretamente, só que não está conseguindo efetivar a sua jogada de contragolpe como em outros momentos. E nesse sentido, eu entendo o começo do jogo com o Moisés. Eu diria que, enfim, acho que tem que praticar a mudança mais rápido quando não estiver funcionando. Aí uma crítica ao professor, né? Agora, estava correta a forma de jogar, só que veja, mesmo não saindo esse contragolpe como deveria, ok? A minha expectativa é de que o Fortaleza poderia, e esse é o ponto, tá? A minha expectativa durante o jogo, que foi a impressão que eu tive do Fortaleza no jogo inteiro, é que a equipe poderia fazer um gol a qualquer momento. A equipe do Fortaleza poderia fazer um gol a qualquer momento. Acertando uma jogada, poderia fazer um gol. Só para lembrar que o cara lá do narrador chama, né, também cantado bobão, né? Maestro Júnior, né? Maestro. Mas no que? O que ele é maestro? Quando jogou futebol, era um dos melhores que eu já vi. É um jogador espetacular. Quando é comentarista, vira comentarista, é outra instância, é outra coisa, não é mais o ex-jogador, mas do que, né? Bom, só para lembrar então, até ao narrador, né, é que a equipe do Fortaleza fez um jogo protegendo o campo de defesa, né, povoando o segundo terço do campo, fora de casa contra o Botafogo, até porque, mais do que quase todas as equipes, se não todas as equipes do futebol brasileiro, dentro de casa, o Botafogo vai para cima do adversário. O que o Fortaleza ia fazer? Um jogo de campo aberto? Jogo de trocação? Não. Era um tipo de partida em que o Fortaleza mais poderia utilizar-se da sua forma especulativa de jogar. Estava correto, estava tudo correto isso daí. O Botafogo deixa muito espaço quando joga nos seus domínios, né? Então o Fortaleza fez o jogo certo. O problema é que não saiu a jogada. Mas, na minha opinião, eu tinha a impressão, gente, que a qualquer momento eu poderia sair. E esse é um ponto muito importante. Eu acho que estava tudo muito bem com o Fortaleza, mesmo num dia em que o Fortaleza não fez uma grande partida. No dia em que o Fortaleza conseguiu fazer uma partida em que o primeiro tempo quase não chegou na área do adversário,
ainda assim, e no segundo tempo foi melhor, ainda assim esse time poderia ter vencido, ou poderia ter empatado a partida, poderia perfeitamente ter feito gols, tá? Então essa impressão para mim que foi uma das que mais ficaram, né? A de que o Fortaleza, fora de casa, contra qualquer equipe, pode fazer gols. Como a equipe leva poucos gols, porque na verdade o segundo gol é muito uma consequência do primeiro, a equipe podia perfeitamente até sair com um resultado positivo caso fizesse um gol, o primeiro gol da partida, tá? E se fechar melhor, poderia jogar com muito mais eficiência, né? Então, a impressão que ficou para mim é de que esse Fortaleza fez um jogo taticamente muito elevado em relação ao Botafogo, tá? Porque esse Fortaleza precisou, a respeito de todas as chegadas do Botafogo, esse Fortaleza, esse Botafogo precisou utilizar-se muito mais do que os seus recursos táticos, dos seus recursos técnicos. Ora, não é toda partida que esses jogadores vão conseguir fazer a diferença quando estão diante de uma equipe que marca tão bem, que fecha tão bem os espaços defensivos como Fortaleza. Neste caso, funcionou muito bem. E começa com o Alexandre Barbosa, com aquele lançamento de Gerson, né? A respeito de todas as análises do jogo, eu vi as entrevistas coletivas do Arthur e também do Voivoda e de outros, tal. Eu vi também muitos comentários, tal, comentários no próprio Sport TV, né? De vez em quando eu escuto para ver como é que estão, né? Se melhoraram, tal. Havia um grande erro nas análises, que era o seguinte: havia muito elogio ao Botafogo pela maneira como o Botafogo jogou, mas associando esses elogios, né, ao fato do Botafogo ter feito os gols. Ou seja, o Botafogo ganhou porque estava jogando praticando aquele jogo ofensivo. Não foi por isso que o Botafogo ganhou. O Botafogo ganhou porque individualmente ele teve um jogador que fez a diferença. E quando esse jogador faz a diferença, ele não está nem no campo de ataque, ele está no campo de defesa. Foi o Alexandre Barbosa. Sem aquele lançamento do Barbosa, o Botafogo talvez não tivesse vencido a partida. Entende? Então foram as individualidades que entraram brilhantemente em campo. A gente teve também, a gente pode falar que o próprio Igor Jesus foi sensacional na maneira como ele mata a bola, e também precisamos apontar que ali houve pelo menos ali um vacilo da zaga do Lion, né? Que falhou um pouquinho, deixou muito espaço e tudo mais, né? Mas o fato é que não fosse aquela jogada com todo o jogo do... Então é válido, tem que elogiar o Botafogo pela postura do Botafogo. Mas ao mesmo tempo tem que falar o seguinte: não foi por causa dessa postura, foi por causa da individualidade que saiu da curva. O talento individual que sai da curva e acaba mudando o jogo. E era justamente o que eu falava antes da partida. O Botafogo tem essa vantagem em relação ao Fortaleza. Se não for por essa vantagem, talvez o Botafogo não ganhe. O Botafogo teve essa vantagem, conseguiu utilizá-la muito bem e por isso chegou à vitória. Porque foi muito custoso. Mas poderia ter feito gol em vários ataques que teve, várias chances, mas não fez. Vai fazer o gol através de uma jogada não coletiva, mas de uma jogada individual fora dos padrões, né? Então, acho que segue tudo muito bem. Essa equipe do Botafogo é uma equipe muito forte. Tem questões, acho que no jogo, que precisa ser melhor conectadas ainda. Os espaços defensivos são muito amplos quando a equipe está atacando, mas para mim é uma das melhores. Agora, o fato é o seguinte: o esquema tático do Botafogo ainda não tem, a meu ver, o mesmo grau de eficiência do esquema tático do Lion. E em função desse esquema tático e da maturidade da equipe, eu acho que o Fortaleza ainda está muito na briga. Muito na briga. O Botafogo pode sim perder pontos ao longo da temporada, muito menos do que o Fortaleza. O Fortaleza pode também retomar, né, a vitória se conseguir vencer a equipe do Internacional, né? Eu acho que o perigo para Botafogo e Fortaleza nesse caso, o perigo que se mostra aí no horizonte é o Palmeiras, que conseguiu vencer jogando muita bola. Mas o Palmeiras, para mim, ainda é uma equipe que vai ter momentos bons e momentos ruins. A gente percebe que tem algo novo se construindo no Palmeiras. Mas esse novo é diferente do que tinha antes. E até em virtude disso, pode demorar um pouquinho para funcionar melhor. Muito mais rápido do que as pessoas pensam. O Flamengo é o Flamengo do Tite, do jogo mínimo. E vai ter problemas, como teve nesse final de semana. De tal sorte que o Lion perdeu e não aconteceu nada em relação à distância do Flamengo. Continuou a mesma. Por quê? Porque o Flamengo também perdeu. E aí o Lion pode ampliar a sua vantagem em relação ao Flamengo no próximo jogo que tem contra a equipe do Internacional, né? Então, para mim, está tudo muito bem. A equipe, para mim, briga pelo título. É uma das favoritas para conquistar o Campeonato Brasileiro,
tá? É uma das favoritas e de boa, gente. Neste momento, ao menos, eu coloco o Fortaleza na frente do Flamengo como favorito. Acho que tem Botafogo e Fortaleza que estão no nível de favoritismo. Depois vem o Palmeiras, depois vem o Flamengo, tá? Então, pra mim tá tudo muito bem com o Lion. Acho que a equipe tá... É assim, gente, é impressionante como tá elevado o nível tático do Fortaleza. É impressionante o que o Vojvoda conseguiu fazer. Então, os jogadores, mesmo quando um ou outro não consegue funcionar muito bem, a equipe consegue se manter, né? Então, acho que esse é o ponto muito positivo. A impressão que eu tive, portanto, para falar de impressão, é de que, mesmo na partida em que o Lion não conseguiu ganhar, que o Lion perdeu sua invencibilidade de longos jogos, muitos jogos, eu vi o Fortaleza ali em condição de aprontar para cima do seu adversário. E vejo que essa equipe que saiu de campo derrotada pode perfeitamente ainda ganhar o Campeonato Brasileiro. É um dos favoritos, um dos maiores, um dos dois maiores favoritos hoje para conquistar o Brasileirão, neste momento, é o Fortaleza e também o Botafogo. Então, para mim, tá tudo muito bem, meus amigos. Eu, curiosamente, eu acho até que uma Copa Sul-Americana, talvez o Lion até sofra um pouco mais no seu próximo confronto, né? Por quê? Porque o Corinthians é uma equipe que está se ajustando pouco a pouco. Além do que, o Corinthians é uma equipe que pode estar muito mal, pode estar caindo para a segunda divisão, mas se tem uma partida decisiva, é outra história. Então ali eu vejo muito perigo. Nesse caso, né, eu até acho que o Corinthians ele é muito mais perigoso quando está nesse nível de intensidade, de resultados positivos, né, que não é muito grande, do que outras equipes grandes do futebol brasileiro. Então aí sim eu vejo um perigo para o Lion. Eu vou fazer uma análise desse jogo quando a situação for favorável, mas neste momento eu acho que é um problema aí sim. Apesar de que acho que o Fortaleza é certamente um dos favoritos também para conquistar a Copa Sul-Americana, amigos e amigas. É isso. É isso.